Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vanderlei Souza. Hoje é segunda-feira e eu gostaria de mandar um grande abraço aqui para toda a comunidade vicentina, porque hoje celebra o dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, o grande santo dos humildes e dos pobres, amigo inseparável dos necessitados e é fundador da Congregação dos Padres da Missão Lazaristas e também das Filhas da Caridade. Ordenado sacerdote aos 19 anos, voltou para sua ação missionária junto dos necessitados, das crianças, dos miseráveis e excluídos. Sua postura de vida e de fé influenciou até as autoridades do seu tempo. Trabalhemos junto dos pobres e que eles não sejam apenas argumentos de nossos discursos. São Vicente de Paulo foi um homem muito caridoso. Por isso hoje existem muitas obras no Brasil que ajudam ainda os necessitados. Então São Vicente, os vicentinos, como é conhecido, eles trabalham nessa missão de ajudar a levar alimento para as pessoas mais necessitadas. E que bom que a missão deles seja a nossa missão. Mas hoje os discípulos dizem que nós não tenhamos vergonha. Então conviver com Jesus, o Filho de Deus, é escutar. E nessa escuta ele pede, aonde nós podemos ir? Será que os mais velhos têm alguma coisa a ver com as crianças? Como se comportam? Oxalá fossem mais criança e menos idosos. Jesus convida-nos a imitar as crianças, porque na sua simplicidade, na naturalidade, por isso ele tomou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem acolhe em meu nome, uma criança como esta, acolhe a mim. Então o evangelho de hoje, em Lucas, ele vai nos dar uma palavra, porque no capítulo 9, a gente consegue compreender uma coisa, que é muito importante. A decisão quando nós tomamos, mas em conjunto se torna melhor. Por isso 9:46 é a resposta do evangelho para nós hoje, que vai nos orientar dizendo assim: houve entre eles uma discussão sobre qual deles deveria ser o maior. Conhecendo-lhe o pensamento e o coração, Jesus pegou uma criança, colocou a seu lado e disse então: quem acolhe essa criança por causa do meu nome, é a mim que está acolhendo. Quem me acolhe está acolhendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vocês for o menor, esse é grande. Aqui nós temos o segredo para muitas coisas. Porque quando nós tomamos hoje a palavra, João disse, mestre, e a gente pode entender o que acontece no evangelho de hoje, porque muitos deles estavam preocupados. Por isso Jesus orienta seus discípulos que caminhem e que olhem para frente, que não tenham medo, porque muitas vezes nós podemos não compreender o sentido. Porque nós podemos entender que Jesus é uma ponte de tolerância, inclusive de sã cooperação, diante do arrebato de exclusivo que escapa muitas vezes dos apóstolos. Mas Jesus ali está como aquele que veio para dar um sinal, por isso ele recebeu um apelido, o Filho do Trovão. E preste atenção, porque às vezes a intolerância, a violência nos impede de agir, mas a força e a caridade nos levam a transformar. Por isso o critério de Jesus é outro. Quando ele chama uma criança, coloca no meio deles e diz: vocês podem se tornar como uma criança, porque na humildade de uma criança nós percebemos o quanto é bonito. Uma pessoa adulta que muitas vezes se torna criança, e veja que essa fase parece que passa da nossa vida, porque nós não passamos mais a desperdiçar o nosso tempo, porque a urgência nos leva a uma vida intensa, mas nós precisamos nos reorganizar e perceber de que realmente Jesus colocando uma criança do seu lado e pedindo para os discípulos olharem, e ele diz: quem acolhe um desses aqui, é a mim que está acolhendo. Olha que bonito quando a gente sabe perceber e caminhar. Por isso São Vicente de Paulo foi um homem que viveu a sua vida autenticamente dedicado ao Evangelho, de doação, de vida, de simplicidade. E quando nós olhamos os exemplos bonitos que nós temos, a vida se torna mais simples. É aí que nós conseguimos entender por que muitos ficam santos. Porque na graça de Deus, a humildade tem que aparecer mais do que nós aparecemos. Porque tem muitos por aí que gostam de aparecer mais e não deixam a causa de Deus aparecer.
Aqui na minha paróquia quem manda sou eu, então, portanto, eu não permito que fulano entre ou que saia. Veja bem, Deus nos orienta de que todos nós temos o nosso trabalho, todo mundo tem seu espaço. Então por que eu vou me fechar meu coração? Eu devo me abrir para que o outro possa perceber que na humildade, na caridade nós podemos trabalhar. Vamos pedir a bênção de Deus e que a Sagrada Família nos abençoe hoje, que estamos iniciando uma nova semana. Hoje é segunda-feira. Vou convidar você que incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você, todos os dias aqui nesta mesma emissora, nesse mesmo horário, nos acompanhe.